Será que nem com a pandemia vemos um monstro de muitas cabeças, que é o Vaticano e a sua cúria, servido pelos clérigos celibatários e justificado pelo Deus Todo-Poderoso da Bíblia? Olá. Uma pergunta tremenda, não é? Uma pergunta tremenda. Mas é com esta pergunta que abro a parte 2 do programa 106, A Nossa Atualidade, à luz da fé e da teologia de Jesus, que não tem nada a ver com o Vaticano, com esse monstro de muitas cabeças, nem com a sua cúria, nem com clérigos, não tem nada a ver, nem com sacerdotes. Será que nem com a pandemia vemos um monstro de muitas cabeças, que é o Vaticano e a sua cúria, servido pelos clérigos celibatários e justificado pelo Deus Todo-Poderoso da Bíblia? Todo-Poderoso, pronto, mete muito medo a toda a gente. Todo-Poderoso. Não é todo fragilidade. É todo poderoso. E vou dar-vos um bocadinho, peço-vos perdão deste atrevimento, mas é muito baseado no meu próprio testemunho pessoal. O meu testemunho pessoal é muito revelador deste monstro. Deste monstro. Aliás, para surpresa minha, porque eu só comecei a perceber à medida que via o que é que este monstro estava a fazer em mim. É que comecei a perceber que ele era um monstro. Porque antes não sabia isso. Fui formatado durante 12 anos num seminário para nunca ver um monstro. E depois, com a prática de vida e a minha fidelidade à minha consciência, é que veio ajudar a perceber que estava afinal a lidar com um monstro. E ele a provar isso. Torna-se cada vez mais imperioso para mim, eticamente imperioso, partilhar, portanto, convosco o meu testemunho pessoal de presbítero ordenado pela Igreja que está no Porto, que é diferente da Igreja do Porto e da Diocese do Porto. A Igreja que está no Porto, que me ordena presbítero em 5 de agosto de 1962. E que, por fidelidade sempre à minha missão de presbítero e à minha consciência pessoal, consciência já de presbítero ordenado, sou dispensado definitivamente de qualquer serviço presbiteral no dia 21 de março de 1973, de 62 até 73. E no dia 21 de março de 73, que dia é? É o dia em que, pela segunda vez, eu sou preso político pela PIDE-DGS na minha qualidade de pároco de Macieira da Lixa, onde estava por nomeação episcopal. E, portanto, curiosamente, ou sadicamente, no dia em que sou preso pela segunda vez pela PIDE, por causa de pregar o Evangelho de Jesus, como presbítero, é a minha missão principal, é anunciar o Evangelho de Jesus, antes de mais para tentar praticá-lo, depois anunciá-lo, simultaneamente. No dia em que sou preso por fazer esse serviço, eis que sou dispensado, sou retirado, perco a paróquia de Macieira da Lixa, onde estava por nomeação episcopal. Esta dispensa tem tudo de assassinato incruento praticado pelo bispo do Porto de então, Dom António Ferreira Gomes, por quem tenho muita estima, muita admiração. Tenho ainda. Mas são das tais coisas, às vezes também dos grandes homens, e porque ele também era um agente, sem ter consciência disso, era um agente do Estado do Vaticano, é evidente, fez o que o Estado mandou. Não fez o que deveria fazer como bispo.
E este assassinato incruento em mim já é o terceiro que me acontece. E foi definitivo, pelos vistos. Pelos vistos foi definitivo. Porque agora, nem nos registros da Diocese o meu nome consta. E eles pensam que isso que é mau para mim e é bom, não sabe? É mau é para eles. Porque está a dizer quão criminosos eles são. Quão criminosos são os clérigos que estão à frente disto tudo. Quão criminosos são. De mãos limpas, claro. De mãos limpas. Esta sua rejeição, a rejeição do bispo, é mais grave porque, se pensarmos, se eu vos lembrar, que com a minha primeira, aquela era a segunda prisão, portanto, houve uma primeira. Com a minha primeira prisão política, também como pároco de Macieira da Lixa, o bispo do Porto, António Ferreira Gomes, foi completamente diferente da segunda prisão. Quer dizer, o presbítero era o mesmo, a paróquia também. A motivação de ser preso a segunda vez era igual à primeira. Por pregar, anunciar o Evangelho de Jesus, aqui, aplicado às circunstâncias concretas que se vivia no país na altura. E a reação do bispo, a posição do bispo é que é absolutamente oposta da segunda para a primeira e da primeira para a segunda. Na primeira prisão, o bispo até fez questão de ir ao Tribunal Plenário do Porto, no julgamento. Foi com ele, depois de me ouvirem, foi com ele que abriu a primeira testemunha. Não foi lá para me defender, propriamente dito. Foi mais para protestar publicamente e naquele local por me terem prendido como pároco de Macieira da Lixa antes de o avisarem a ele como mandavam as regras da concordata. Até porque ele tinha de providenciar quem é que ficava a fazer o serviço na minha ausência por prisão política. Sou o único pároco de Portugal, nos 48 anos de fascismo, sou o único pároco preso por causa de pregar o Evangelho. E numa aldeia, que é aqui, Macieira da Lixa. Depois de saber como é que se comporta o bispo da primeira vez, e isto tinha mais chocante, entre a primeira e a segunda, depois de saber que eu saio absolvido do primeiro julgamento, do plenário do Porto, o mesmo bispo faz questão de promover um jantar de festa na sala VIP do Paço Episcopal, para onde eu sou levado quase à força, porque eu não queria ir, eu queria vir para Macieira, para me juntar ao povo de que estava ausente há mais, já ia quase para 8 meses. Mas o Dr. José da Silva, advogado, meu advogado, ilustre advogado, a quem estou muito grato, tinha esse encargo e transporta-me, portanto, no seu carrinho, transporta-me para esse jantar. E o bispo está lá empolgado, como nunca antes alguém o viu. Está lá empolgado. E diz, no brinde que faz no fim do jantar, levanta-se e faz um brinde. E diz que, sabe, eufórico, e diz, 20 séculos depois, o Evangelho foi de novo ao pretório, é o Tribunal de Pilatos, agora da Pia, e desta vez sai absolvido. O bispo, a dizer, o Evangelho foi ao pretório e sai absolvido. E exige ao advogado, quase exige, que ele publique um livro com as peças fundamentais do processo e até se permite sugerir-lhe um título, que é este, Evangelho no pretório. Evangelho no pretório. Ora bem, estão a ver? E depois disto tudo, o mesmo bispo, que entretanto fez tudo para ver se eu ia fazer carreira eclesiástica, se me preparava lá fora, frequentar uns cursos das universidades do estrangeiro, tudo pago pela Diocese. E eu disse, se me mandar, vou. Se não mandar, eu não quero ir. Por minha iniciativa, não vou. E a partir daí perdeu toda a confiança em mim. Porque terá percebido que o presbítero era presbítero e não ia fazer carreira eclesiástica, transformar-se em clérigo.
Era presbítero. Só. Simplesmente presbítero. E então, este terceiro assassinato incruento, já é o terceiro, porque o primeiro é logo em 1968, quando o bispo castrense, do vicariato castrense, Dom António dos Reis Rodrigues, me expulsa de capelão militar da Guiné e escreve uma carta ao bispo, ao administrador apostólico do Porto, a dizer, por causa de eu pregar o Evangelho da paz na guerra colonial, eu era um padre irrecuperável, presbítero irrecuperável. É claro, irrecuperável para o Estado do Vaticano, para a Cúria, mas não para o Evangelho, não para a humanidade. Porque o presbítero é ordenado para servir a humanidade, não o Estado do Vaticano, nas suas diferentes estruturas, por onde tem todos os tentáculos do mundo. Não tem que ser clérigo, tem que ser presbítero. E presbítero é um ser humano, maduro, que se desenvolve de dentro para fora, que é fiel à realidade e fiel à sua consciência. E então para o bispo castrense era unha e carne com aquilo, com a guerra. Até havia nela uma cruzada e uma guerra santa, e vai este capelão, com 30 anos de idade, 5 de presbítero, dizer aos militares em Mansoa que a guerra era injusta, porque estava a impedir que os povos chegassem à sua autonomia e independência. Por isso achou que eu era irrecuperável. Irrecuperável como clérigo, porque eu nunca era, eu nunca cheguei a ser. Mas mais presbítero não podia ser. Não podia estar a ser. E depois o próprio administrador apostólico da Diocese de Dom Florentino de Andrade e Silva ainda me nomeia para pároco de Paredes de Viadores, no Marco de Canaveses, mas ao fim de 14 meses retira-me. E retira-me com um decreto de exoneração que depois veio a desaparecer. Quer dizer, é o segundo assassinato incruento. E depois Dom António comete o terceiro assassinato incruento. E definitivo. Definitivo. Às 3 é de vez. Felizmente. Fiquei livre desses serviços, porque no fundo era uma mistura de clérigo e de presbítero. E eu é que fazia sobressair o presbítero e abafava ao clérigo. E é por isso que sou este menino, assim alegre, feliz, sorridente, como vocês veem, sempre contente, sempre a crescer de dentro para fora. Se fosse clérigo era um desgraçado. Era um desgraçado, um triste, um frustrado. Assim não. E aqui estou. Aqui estou. Felizmente depois fiz-me jornalista com conhecimento do bispo. Fui-lhe dar conhecimento. E ele ficou atrapalhado. Então tirei-lhe uma tribuna e agora vai para o jornal. Agora é que tem uma tribuna. Pronto, e depois criei o jornal. Essa história toda que vocês conhecem. E agora depois veio, sem eles contar, apareceram estes meios todos novos de comunicação, a internet, essas possibilidades todas. Ai, que bom, que feliz eu sou. Feliz eu sou. Mas aqui está a grande pergunta com que abre o programa. Será que nem com a pandemia vemos um monstro de muitas cabeças que é o Vaticano, a sua cúria, servido pelos clérigos celibatários e justificado pelo Deus Todo-Poderoso da Bíblia? Será que não vemos? Com o meu testemunho pessoal de vida, espero ter-vos ajudado a perceber que é um monstro de muitas cabeças e está justificado teologicamente pelo Deus Todo-Poderoso da Bíblia, que tem que ser deitado fora. Porque o Deus Todo-Poderoso da Bíblia é o assassino de Jesus histórico. É o assassino dele. Portanto, não vamos canonizar o assassinato. Abraço-vos e beijo-vos com toda a minha ternura.